O último trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania saiu e a gente já tá muito hypado pra esse filme. Mas calma, o filme já tá pra lançar dia 16 de fevereiro, no próximo mês, o filme vai estar entre nós, a gente vai conseguir ter a oportunidade de assistir. Então segura essa ansiedade. Mas é claro que a gente não consegue ficar sem falar sobre isso, então hoje a gente vai fazer aqui uma análise desse segundo trailer que lançou do filme. Então bora conversar um pouquinho sobre tudo que rolou nesse trailer, mas logo depois da vinheta. Vambora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Além dos Ecrãs, eu sou o Léo Vassoler e pra você não esquecer, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de quando a gente postar alguma coisa aqui no YouTube, porque senão eu sei que você vai esquecer. Então deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like, se você não gostar do vídeo, no final a gente conversa. Mas então, sem mais delongas, bora pra esse trailer que tem muita coisa interessante e muita coisa pra gente falar. O trailer começa já com o Kang narrando ali, falando que o Homem-Formiga é um cara muito interessante. Abre aspas, você é um vingador, você tem uma filha, mas você perdeu muito tempo como eu. Isso é uma alusão que o Kang faz ao tempo que o Scott Lang fica preso no Reino Quântico, e aí ele perde todo aquele momento do blip, né, os 5 anos do blip. Isso eu acho que é muito importante, porque eu acho que vai ser realmente o plot central da história, né? O porquê que o Kang tá querendo alguma coisa com o Homem-Formiga, especificamente com o Homem-Formiga. E eu acho que é justamente isso, os dois devem ter alguma coisa em comum, e essa coisa em comum é ter ficado preso no Reino Quântico. Porém, o único que conseguiu sair é o Scott Lang, então o Kang quer saber como fazer pra sair de lá. Inclusive nessa fala do Kang, que ele fala que ele perdeu muito tempo, mas antes ele fala que ele tem uma filha, e esse muito tempo que ele perdeu também faz sentido pensando no crescimento da Cassie Lang, né, que ele não viu crescer. Quando ele foi pro Reino Quântico, ela era uma criancinha e agora ela já é ali uma adolescente, né, uma menina muito mais jovem, muito mais crescida. E isso faz muito sentido com a cena seguinte desse trailer, porque mostra o Scott Lang olhando pro celular numa ligação que a Cassie tá fazendo pra ele. E isso provavelmente é um flashback dele desligando o celular enquanto a filha queria conversar com ele, porque a foto que aparece da Cassie é ela criança, né, então pode ser ali ele meio preocupado com outras coisas e aí ele desligou e aí pô, perdi ele, aquele momento, né, ele poderia estar conversando com a minha filha, mas não, estava preocupado com outra coisa, então é mais ali uma coisa reflexiva do Scott Lang perdendo o tempo da família dele. Isso, inclusive, é uma coisa que eu já comentei do primeiro trailer, então se você não assistiu a nossa análise aqui do primeiro trailer, clica aqui no izinho para saber mais, porque é um vídeo muito completo, tem muita coisa interessante que eu provavelmente não vou comentar aqui, porque já tá lá. Seguindo o trailer, o Kang continua narrando as cenas e falando que ele é o homem que pode entregar aquilo que o Scott Lang quer. Tempo. Então, pensando nessa teoria de que o Kang quer algo que só o Scott Lang pode entregar pra ele tem que ter uma moeda de troca ali. Então, o acordo pode ser, bom, você me entrega como sair do Reino Quântico e eu te entrego mais tempo pra você viver ali com a Cassie. E aí aqui a gente tem várias interpretações e várias teorias de como pode ser esse tempo que o Kang vai dar pra ele. Eu não sei se eu comentei isso na análise do trailer 1, mas tem uma teoria dizendo que ou o Scott Lang ou a Cassie Lang estão doentes e algum vai morrer de alguma forma, eles vão morrer. Então, o Kang pode trazer ali a cura dessa doença, né? Pode fazer com que eles vão para um outro tempo em que eles consigam se curar, pode ter alguma coisa nesse sentido. Ou pode ser algo muito parecido com o que aconteceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eles vão atrás de outras realidades onde eles não têm esse problema, onde o Scott consegue ver a Cassie crescer. O que eu não sou muito fã, porque eu não gostei do jeito que fizeram em Doutor Estranho e eu acho que aqui ia ficar bem fraquinho também essa escolha. Em seguida aparece a Janet Van Dyne comentando sobre o Kang. Ela fala que ele pode reescrever a existência e extinguir as linhas temporais e que o Scott Lang não pode confiar nele. E isso faz sentido pensando nessa troca, né, nesse acordo que o Scott Lang pode fazer com o Kang no começo do filme. E também me faz pensar que a Janet nessa saga do multiverso pode ser como se fosse a Gamora na última saga, né, a saga do infinito. Que a gente tem aquela cena em que a Gamora explica pro Peter Quill, pro Thor, quem que é o Thanos, né, e o que ele quer com as joias do infinito. Aqui a gente pode ver a Janet fazendo esse mesmo papel, explicando qual que é o objetivo do Kang e o que ele quer no final de tudo aquilo. Durante a fala da Janet aparece uma cena muito interessante do Scott Lang se duplicando, né? Ele tá aqui e aí ele aparece em duas pessoas, dois Homem-Formigas diferentes. E isso pode ter duas teorias também. Uma delas é, isso pode ser a consequência de duas linhas se chocando, né? Uma espécie de incursão ali e aí fazendo com que dois Homens-Formiga apareçam no mesmo lugar. Porque se você reparar bem, o Scott Lang não ficou feliz com aquilo que aconteceu. Ele tá meio surpreso com aquela duplicação. Ou aquilo pode ser um poder do Scott Lang, né? Um poder das partículas PIN que só fazem efeito, só conseguem ser acionados dentro do Reino Quântico.
ou dentro daquele local específico onde ele tá. Em seguida, o Scott fala que não importa quem é o Kang, ele perdeu muito e o Kang pode dar uma segunda chance pra ele. E aí pode ser aquilo, ou ele tá doente, né, e não percebeu, ou pode ser que ele queira voltar no tempo para conseguir viver ali uma vida plena, o crescimento da Cassie junto com ele e ficar mais tempo com a família. Durante essa fala do Homem-Formiga, a gente vê uma cena do Kang, o Scott e a Cassie Lang, 2 soldados do Kang e o MODOK, que inclusive tá parecendo muito vilão de Shark Boy e Lava Girl, mas eu tô gostando desse visual. Eles saem de um portal e entram numa base que tá meio semi-destruída e tá caindo num abismo ali que parece que tá entrando em colapso. E parece mesmo ser um buraco negro, ou pode ser uma espécie de incursão ali, o começo de uma incursão, né? Ou o próprio Kang mostrando o porquê que ele precisa sair do reino quântico para salvar. Pode ser alguma história que o Kang tá contando pro Scott para convencer ele de fazer essa troca, de ajudar ele. Em seguida já aparece o Kang falando, se você não me trouxer o que eu preciso, tudo que você chama de vida vai acabar. E aqui é muito interessante, porque provavelmente o Scott Lang não quis aceitar de vez o acordo com o Kang, né? Pelo menos de primeira ali ele não quis aceitar. E aí o Kang vira e dá essa ameaça pra ele, falando assim, filhão, você não tem escolha, você tem que vir me ajudar, que senão você vai se dar mal. E aqui surgiram algumas teorias dizendo que o Kang vai sequestrar a Cassie Lang pra fazer com que o Homem-Formiga seja convencido de ajudar ele, porque ele não vai ter escolha mesmo, ele vai ter que salvar a filha dele, pra isso ele precisa fazer esse acordo com o Kang. Enquanto o Kang ameaça o Scott Lang com essa frase, aparece uma cena com vários Homens-Formiga formando uma torre viva pro Scott chegar próximo de um núcleo com vários anéis ali em volta, parecendo bastante com alguns elementos de Cronópolis que a gente viu no trailer passado. Inclusive esses anéis têm escritos iguais àquela porta que a Janet abre no último trailer. E aparentemente o Scott Lang precisa atirar em algo que tá bem no núcleo daquela explosão, daquela bola, né, de luz ali, que não dá pra saber muito bem o que é. Porém, no primeiro trailer a gente vê aquela cena do Kang guardando uma esfera brilhante dentro de uma cápsula, né, protegendo aquela esfera. E eu inclusive comentei que aquilo pode ser ou o coração de Cronópolis, ou mesmo um microverso em que o Kang guarda com muito carinho por conta que precisa guardar daquele jeito. Como a gente sabe, né, o Homem-Formiga, um dos principais poderes, o principal poder dele é encolher e conseguir entrar em lugares microscópios muito pequenos que só ele consegue entrar. E faz muito sentido pra mim o Kang também precisar do Homem-Formiga pra entrar naquele lugar, porque é só ele que tem aquele poder das partículas PIN. Pode ser, inclusive, que o Kang tenha feito esse mesmo acordo com a Janet quando ela ficou presa no reino quântico, mas ela acabou não aceitando e fugindo de Cronópolis e fugindo do Kang. E por isso que ela fala ali que ele não pode aceitar o acordo, não pode confiar no Kang de forma nenhuma. Fazendo uma pequena relembrança aqui do primeiro trailer, a Janet revela que ela não contou um segredo sobre o reino quântico para eles. Então pode ter sido esse acordo que o Kang propôs para ela, mas ela não aceitou e por isso ela teve que fugir da cidade e ficar afastada de todo o reino quântico, de toda a civilização do reino quântico. Em seguida aparece a Cassie olhando para um portal junto com o Hank Pym e a Hope Van Dyne, e esse portal parece muito com os elementos do núcleo daquele lugar que tá o Homem-Formiga naquela torre cheia de Homens-Formiga junto. Pra onde que leva aquele portal, né? Porque a gente vê vários portais se abrindo durante esse trailer, vários portais do Kang aparecendo, né, com o MODOK, com o Homem-Formiga, o Kang atirando por dentro de portais, mas pra onde que levam esses portais? Porque o Kang consegue se transportar, mas e aquele portal em que a Hope, a Cassie e o Hank Pym estão olhando? Pra onde que leva? Será que é pro vazio? Será que vai fazer essa teoria aí, vai fazer essa ligação com Loki? Bom, em seguida aparecem ali algumas cenas de ação, né, e aparece aquela mesma cena do Scott Lang correndo ao lado de um Homem-Formiga gigante que tá se desfazendo ali. Porém, com um pequeno detalhe diferente do primeiro trailer. Nessa cena, o Scott Lang ele também se duplica enquanto o Homem-Formiga gigante se dissolve. Porém, durante essa duplicação, a duplicação do Homem-Formiga, ela coloca o capacete, enquanto a outra, a original ali, ela continua correndo sem o capacete. Então, pensando nisso, pode ser sim um poder em que o Scott Lang desenvolve ali naquele local, ou que ele consegue fazer a partir das partículas PIN. Inclusive, de outro ângulo, aparece o Homem-Formiga gigante se dissolvendo, todos os Homens-Formiga que estão com capacete correndo aleatoriamente ali pra frente, pro lado, tentando fugir de alguma coisa. O único Homem-Formiga sem o capacete, que é o Scott Lang, tá correndo em direção a esse Homem-Formiga gigante. Então pode ser ali, não
sei, mas eu achei interessante reparar que tem um só sem capacete e esse específico tá correndo em direção ao negócio se dissolvendo ali, ao Homem-Formiga gigante se desfazendo. No final aparece o Scott Lang dizendo que eles tinham um trato, né? Eles tinham um acordo, ele e o Kang, mostrando ali uma possível traição do vilão do filme. E mostrando também que a Janet estava certa ao dizer que ele não podia confiar no Kang. Depois disso aparece o Kang lutando no soco contra o Homem-Formiga e só dando porrada. Assim, vai ser muito boa de ver essa cena no cinema, porque o Homem-Formiga vai tomar um pau, vai apanhar, ele vai apanhar. E aqui também aparece algumas cenas do MODOK, né, usando seus poderes ali, utilizando uns mísseis, atirando em algumas coisas, voando com a cadeira, achei bem interessante. E mostrando também um outro visual do MODOK, né, com uma armadura ali protegendo o rosto dele, achei bem interessante, achei legal. Depois disso aparece uma cena da Vespa, tudo indica que é a Vespa salvando o Scott Lang, né, salvando o Homem-Formiga de algum local. E pelas cores, pelos elementos que aparecem no fundo dessas cenas, parece muito a mesma cena em que aparecem outros Homens-Formiga, né? Aquela mesma cena daquele núcleo com os anéis girando em torno. Aparece mais umas cenas do Kang batendo no Homem-Formiga e aí ele fala: "Você pensou que poderia vencer." E aí encerra o trailer com a frase do Homem-Formiga dizendo que eu não tenho que vencer, basta nós dois perdermos. E isso entra muito de acordo com aquilo que a gente está falando, que o Homem-Formiga provavelmente vai de base, vai de arrasta pra cima, ele vai morrer nesse filme. Pode ser que morra outro personagem, pode ser que seja outro Homem-Formiga, né, de outra realidade e a gente tá viajando aqui. Porém, eu realmente acho que o Homem-Formiga vai morrer. Bom, no mais eu acho que é isso. Se eu esqueci de comentar alguma coisa específica desse trailer, comenta aqui embaixo pra gente continuar esse debate, criar teorias aqui, porque essa é a parte mais legal de assistir os trailers. E relembrando, os trailers da Marvel eles fazem pra enganar a gente muitas vezes, então cuidado com o que você pensa, porque pode ser mentira. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, não se esquece, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, para quando a gente postar um vídeo você receber em primeira mão. E também aproveitando, se você chegou até aqui, escreve Quantum Mania nos comentários, só pra eu saber que você chegou, né? Por favor, comenta aí. Eu sou o Léo Vassoleri e até uma próxima. Fui!